Uma mecha de cabelo é mais do que um vestígio de crime. É um registro e que pode revelar ao longo do tempo informações sobre hábitos, exposições, eventos relacionados até uma ocorrência criminal. A Polícia Científica aqui do Espírito Santo, ela é a única do Brasil a realizar análises de cabelo para fins criminais. Essa análise, ela é realizada através de um laboratório, do Laboratório de Toxicologia Forense. E toda essa explicação vai chegar agora com a participação de uma de nossas convidadas. A Mariana Dadalto já está na ponta da linha, ela é perito oficial criminal e é chefe deste laboratório. Ei, Mariana, bom dia. Bom dia Fernanda, bom dia Adalberto, bom dia aos ouvintes. Seja bem-vinda, Mariana. Me conta um pouco mais dessa história. Eu sou fascinada com essas histórias de perícia criminal. E a gente tem laboratório de ponta aqui no Espírito Santo. Bom dia. E sim, temos um laboratório aqui no Espírito Santo muito bem equipado, com peritos muito competentes, e a gente faz um trabalho realmente de referência, vanguardista. E sobre o cabelo, né? A gente é o único laboratório do Brasil que faz essa análise de cabelo. E por que ela é importante, né? Porque quando acontece a toxicologia, ela vai analisar amostras biológicas e tentar descobrir se houve o uso de álcool, de alguma droga, algum medicamento, algum agrotóxico. Só que a partir do consumo, essas substâncias elas vão saindo do corpo, né, de forma natural. E no cabelo não, porque o cabelo, a partir do momento que há o consumo da substância, ela se liga às proteínas do cabelo e vão ficar no cabelo até cortar o cabelo. Nosso cabelo cresce aí mais ou menos 1 centímetro por mês, então eu consigo segmentar da raiz para a ponta em 1 centímetro e conseguir aí um histórico, dependendo do cabelo, às vezes de 5 anos, 6 anos até de consumo. Como funciona o laboratório de vocês? Então, nós somos o laboratório de toxicologia forense da Polícia Científica. É um laboratório que faz análise criminal, né? Então, essas amostras chegam para a gente, da maioria das vezes, a partir da medicina legal. Então, a vítima, né, ela vai até a delegacia, da delegacia até o IML, e o médico legista que vai coletar as amostras e vão ser encaminhadas ao laboratório. Entendido. E na solução de crimes, vocês fazem como? Então, da mesma forma, chega ou da delegacia ou do IML, a amostra pra gente, e aí nós vamos fazer todo um preparo da amostra. Eu queria que fosse igual o CSI, né? Que chega lá o cabelo e a gente coloca lá no equipamento e já sai o resultado. Infelizmente, em questão de minutos, né, Mariana? Exatamente, infelizmente não é assim. Então tem todo um trabalho, por exemplo, do cabelo, né? A gente tem que segmentar, cortar. Então vai depender de qual parte a gente vai analisar. Isso vai depender da exposição, né? Se é crônica, quanto tempo foi. Então a gente corta, picota, lava esse cabelo, porque não pode ter contaminação de fora. Aí faz análise nos equipamentos, nossos equipamentos de cromatografia. Do cabelo específico é uma cromatografia líquida, e aí depois os peritos vão analisar os resultados, outro perito vai revisar todos os resultados para a gente ter certeza também desse resultado, né? Todo laudo nosso é revisado para ter o resultado confiável, que a gente não tem dúvida nenhuma desse resultado. E essa análise, deixa eu entender, vocês lavam o cabelo, mas ele não pode estar ali impregnado da tal substância que vocês precisam identificar ou não? Então, ele vai estar na proteína do cabelo. Por que a gente lava? Por exemplo, eu quero analisar, né? Vamos fazer análise para ver se a pessoa usou alguma droga de abuso, por exemplo, maconha. A maconha, o cheiro, né, vai impregnar no cabelo. Se eu tô do lado de uma pessoa que usou, vai impregnar do cabelo por fora. Mas isso não vai ser a pessoa que usou, pode ser alguém que estava do lado, né? Então, essa lavagem é para eu ter certeza que não há nenhum contaminante de fora do cabelo. Tem que estar impregnado no cabelo. Entendido. E aí, me conta um pouco mais. Que tipo de substâncias vocês conseguem identificar? E com quanto tempo essa janela existe? Então, hoje, o nosso método ele analisa cerca de 60 substâncias, entre drogas de abuso, né, cocaína, maconha, anfetaminas, medicamentos
e alguns agrotóxicos também. Aham. Podemos também analisar alguns metais, né? A gente teve um caso recente de arsênio também, que foi um caso bastante divulgado na mídia. O arsênio em si a gente não faz no nosso laboratório, a gente faz em convênio com a Universidade Federal. Mas, enfim, entre a janela, né? O cabelo eu consigo identificar a partir do momento que a pessoa faz o consumo, vai estar exposto na raiz do cabelo em torno de uma semana, 15 dias. E aí depois, mês a mês, vai crescendo e vai continuar, né? Até que seja cortado mesmo o cabelo. Então eu tenho uma janela de exposição, que eu chamo uma janela de detecção. O tempo que eu consigo detectar no cabelo é de 15 dias até anos. Até um ano? Até mais, dependendo do tamanho do cabelo. Um cabelo feminino aí normalmente de uns 30 centímetros, 40 centímetros, dá 3 anos de exposição. Nossa, o fio de cabelo carrega a nossa história. Exatamente, vai carregando e a gente consegue fazer esse histórico também. No caso da intoxicação pelo arsênio, né, que foi o caso divulgado aqui do médico, que vinha sendo intoxicado de pequenas doses, mas elas eram contínuas, não é isso? Exatamente. Como é que vocês conseguiram? Com o fio de cabelo dele, coloca lá... O fio de cabelo dele, né? Então, ele tinha, apesar de ser a vítima sexo masculino, tinha um cabelo grande, comprido, eram 15 centímetros a mecha dele. Então, a gente dividiu em 3 partes, correspondendo a 3 meses, os 3 meses anteriores. O relato dele é que ele tinha melhorado os sintomas em março. E ele foi pro IML no final de junho. Então, o primeiro segmento da raiz, esses 3 meses, de março a junho. Depois, um outro segmento, que correspondia de março até dezembro. E o outro da ponta, que eram os 4 meses de dezembro para trás, né? Dezembro até agosto. Então, a gente fez esses cortes esses 3 períodos. Foi feito todo esse processo, né, de lavagem. E aí o cabelo a gente chama que ele tem que ser... Eu tenho que expor também essa substância agora para eu poder identificar no equipamento como o arsênio é um metal. Eu faço um método chamado digestão. Eu transformo o cabelo num líquido, assim. Ele coloca um ácido forte uso micro-ondas mesmo. Não um micro-ondas de casa, mas é um mecanismo parecido, e ele vai ficar no líquido. E aí eu consigo identificar no equipamento, no caso do arsênio, chamado ICP, que é por plasma, né? CPMS. Eu consigo identificar o arsênio no cabelo. E aí eu consegui identificar, nesse caso, que na raiz, que é o período mais recente, tinha uma concentração muito baixinha, no meio uma concentração bem grande e na ponta maior ainda, mostrando que essa exposição realmente tinha acontecido durante esse ano e em março ela diminuiu bastante, quase sem concentração nenhuma. Entendido. Nossa, Mariana, eu estou pensando aqui, né? Você acabou de explicar qual era a lógica. Então, olha, quanto mais próximo da raiz, são os meses mais recentes. Exatamente. E quanto mais próximo da ponta, são os últimos dos 12 meses. Lembrando que o cabelo cresce de 1 centímetro por mês, né? Então, se eu dividir, cada centímetro vai ser um mês da raiz para a ponta. A raiz mais recente, a ponta, os meses para trás. E aí, vocês colocam em teste para diferentes substâncias. Vai aparecer uma, não é isso? Exatamente. O nosso método, a gente testa cerca de 60 substâncias. E aí aparece uma. Ou pode não aparecer? Ficar num vácuo aí? Oi, desculpa, eu não vi. Pode aparecer substância, como é o caso do arsênio, não é isso? Isso. E outras 59 substâncias que vocês têm mapeadas. Exatamente. Mas pode ser que não tenha nada, né? Exato, pode ser que não tenha havido uso, ou pode ser que seja uma dessas substâncias que a gente também não pesquisa, né?
Tem uma participação de uma ouvinte aqui, olha, a pergunta dela é a seguinte: o uso de cosméticos, tá? Capilares, como por exemplo, um cosmético que seja à base de canabidiol, ele pode interferir num resultado? Em tese, não. Porque quando a gente vai lavar, né, você está tirando esse produto. E outra coisa importante que a gente sempre analisa é que a gente tem que ter o metabólito. O que que acontece? A pessoa usa a substância, a maconha. No organismo, o THC da maconha, ela é biotransformada em outra substância. Então a gente precisa desse marcador de que passou, né, foi consumido mesmo e passou pela biotransformação. Então, eu vou identificar, além da maconha, eu tenho que identificar o metabólito. E aí eu sei que houve o consumo. Entendi. Mas eu não lembro de ter visto, de ter lido nenhum artigo sobre canabidiol, né? Sobre outros cosméticos, mas canabidiol não. Mas se não houve o consumo, não tem por que ele estar aderido na proteína do cabelo. Entendido. Você me falou que, no caso do médico, vocês recorreram ao laboratório da UFES, né? É um espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado. É o nome do equipamento, isso? Exatamente, é o nome do equipamento. E o que ele faz, Mariana, esse equipamento? É porque como o arsênio é um metal, né? Para ele estar no estado gasoso, ele precisa do plasma. O plasma é quando tem a temperatura muito alta. Então eu vou conseguir identificar a massa exata do arsênio, daquela substância. Ela é muito utilizada para metal. Chumbo, também chumbo, arsênio, os metais que às vezes em exames de sangue, né, que são feitos, selênio e etc., são feitos nesse equipamento. Entendido. Ô Mariana, eu sei que vocês passaram a ser muito demandados. É porque as pessoas, a polícia, o Ministério Público, enfim, eles não sabiam da existência e agora estão mais cientes dessas possibilidades, é isso? A partir do momento que a gente estabelece um método, né, e começa a ofertar, a tendência natural é aumentar os pedidos mesmo, né? Então a gente começou em 2015 e né, nós damos, toda vez que entra, né, uma turma de médico legista também, temos aula, a gente mostra o que a gente faz, como são feitos, e a gente acaba sendo mais demandado mesmo. Isso é natural de uma coisa que está se estabelecendo, e a partir do momento que a gente está oferecendo o serviço, a gente é mais demandado para isso. Você pode citar outros casos, sempre, lógico, né, divulgar informações aí que identifiquem as pessoas, mas casos assim muito complexos que você já pegou? De cabelo ou de outros casos? De cabelo. De cabelo, a gente teve alguns casos de vítimas de abuso sexual, de Boa Noite Cinderela, que foi utilizado Boa Noite Cinderela. Teve um recente de 2025, que a vítima, o agressor, né, era êxtase, né, ou MDMA, para a vítima, e para ela e abusava sexualmente dela, assim. Então a gente conseguiu mostrar que foi utilizada essa substância. Isso é inclusive uma coisa que aumenta a pena, né? Você cometeu um crime dando uma substância para ela que dificulte a reação dela, isso aumenta a pena do acusado. Entendido. Isso tudo aqui no Espírito Santo, né? Sim, no Espírito Santo. Vocês fazem testes para fora do Espírito Santo também, a pedido de outras polícias? Nós já fizemos alguns, a gente já contribuiu até com a Polícia Federal, já foi até o nosso laboratório para a gente ajudá-los, alguns outros estados, mas são demandas bem pontuais que eles solicitam ajuda. Olha só, incrível, Mariana, o trabalho de vocês, hein? Obrigada. Incrível, parabéns mesmo pelo trabalho, como que é a ciência, né, a serviço do cidadão. Isso funciona dentro do Espírito Santo e é o único do Brasil. Exatamente. Só lembrando que o nosso laboratório é um laboratório criminal, né? Então, os exames de cabelo que são para carteira de motorista,
O motorista faz o toxicológico lá. É o toxicológico, né? Isso, daí nós não fazemos esse tipo de exame. Tem outros laboratórios que fazem, laboratórios particulares. O laboratório da Polícia Científica é para fins criminais. Aham. Os outros tipos de serviço toxicológico, alguns laboratórios já são credenciados para isso. Exatamente, são laboratórios particulares para isso. Uhum. E esses aí querem capturar substâncias, né? Drogas, por exemplo. Pela legislação, né? Cocaína, maconha, anfetamina e alguns opioides. Tá na legislação do trânsito. Aham. Tá certo, então. Queria te agradecer pela entrevista e por dividir conosco, viu, um pouco mais desse trabalho. Obrigada aos ouvintes aí por nos escutar.